Boa noite, amados, a paz do Senhor. Quero dar as boas-vindas para você, para mais esta porção de aprendizado. Dizer a ti que cada quinta-feira um degrau que nós subimos, uma escada. A gente não sobe uma escada de uma só vez, degrau por degrau. E vamos nos alimentando, nos fortalecendo através do conhecimento da palavra. Então que nesta noite você possa pegar a tua Bíblia e junto comigo aprender um pouco. Esse livro é um livro bem extenso, o livro de Ezequiel. É um livro que nós vamos mais à frente parar, vamos nos aprofundar, mesmo porque é um livro de muitas visões. Precisamos de tempo para nós nos aprofundarmos, mas hoje, como nós temos feito desde o início do livro de Gênesis, vamos fazer um pequeno resumo e eu tenho certeza que nós vamos aprender um pouquinho. Então vem comigo, vamos orar. Amado Deus, nós te damos graça por esta noite, por esta oportunidade de juntos, Senhor, como uma só família, Deus, aprender um pouco mais da tua palavra. Ensina-nos. Vem Espírito Santo didático sobre nós, sobre a minha vida. Traga o teu discernimento, a tua tranquilidade, para que juntos possamos aprender em nome de Jesus. Glória a Deus, amados. Que bom que você está chegando. Você que chegou agora. Paz do Senhor. Então vamos dar início ao nosso resumo do livro do profeta Ezequiel. Se eu disser para você o que você conhece do livro do profeta Ezequiel, você vai, logo de início, você vai falar comigo. É o Ezequiel 37, pastor. Vale de ossos secos. Já ouvi tantas pregações, né, tantas aplicações em cima desta passagem do livro de Ezequiel. Também Ezequiel 47, a torrente das águas purificadoras. Não mais, acho que não tem mais que conhecemos. Então realmente é um livro que é pouco pregado nas igrejas, não é verdade? Então hoje Deus tem novidade para nós através desse pouco tempo que passaremos aqui. Vamos conhecer Ezequiel. Então o livro de Ezequiel pode receber o seguinte título: o relatório do vigia. E o versículo-chave está, se tiver uma Bíblia aí, acompanha comigo, em Ezequiel capítulo 36, falamos do 37, né? 36, verso 24. 36, verso 24, diz assim: e vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Isso aqui é muito importante. É esse versículo de Ezequiel 36, 24. Há pouco, agora no século 20, aconteceu isto. Então uma parte da profecia de Ezequiel já se cumpriu. Outra parte ainda se cumprirá. Então, esse versículo repetindo: tomar-vos-ei entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Vou fazer uma introdução para nós entendermos direitinho um pouco desse resumo do livro de Ezequiel. Primeiro, querido, quando Nabucodonosor entrou lá em Jerusalém para levar o povo cativo no ano de 605,
ele ficou sabendo que o seu pai estava muito doente e ele decide voltar para a Babilônia. Mas ele não volta sozinho. Ele levou com ele um grupo de nobres, jovens, vários jovens, e dentre eles estava Daniel e os três conhecidos como Mesaque, Sadraque e Abidnego. Então esses foram levados naquela primeira leva no ano de 605. No ano de 597, quer dizer, 8 anos depois, Nabucodonosor volta e leva uma segunda etapa. Nessa segunda etapa leva mais um grupo de pessoas cativas. Porque não foi, entrou e levou todo mundo de uma vez só, não. Foi a primeira leva, nós já estudamos isso, se você voltar, se você ainda não teve contato, todas as nossas aulas de Gênesis até agora, né, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, nós já estamos na 24ª aula. Todas essas aulas estão gravadas, estão lá no nosso canal. Está aqui nesse canal, Ministério Resgatado para Resgatar, aqui no YouTube. É só você ir lá, em vídeo, você vai encontrar todas essas aulas. Então, na segunda leva, aí Ezequiel foi levado junto. Aí sim, ele foi levado na segunda leva. Então, Ezequiel não era profeta. Claro, tinha um chamado como você tem, mas ele ainda não estava profetizando. E ele foi levado cativo. E nós vamos entender agora onde ele foi alocado, né? Onde ele ficou lá na Babilônia. Ezequiel também foi um profeta do exílio babilônico, sendo levado cativo para a Babilônia na segunda incursão babilônica. Acabei de falar. Alguns colocam a deportação de Ezequiel entre os anos de 595 a 597. 2 anos. Ele ficou em uma cidade babilônica chamada, agora sim, Tel Aviv. Tel Aviv. Não é a cidade de Tel Aviv em Israel, tá? Ele ficou numa cidade chamada Tel Aviv, lá na Babilônia. E essa cidade ficava às margens do rio Quebar. Você vai ver daqui a pouco que Deus o chama quando ele estava lá à margem desse rio. Nesta cidade, quer dizer, Tel Aviv, à margem do rio Quebar, ele recebeu as suas visões e profetizou muitas coisas, como a destruição de Jerusalém, porque ele estava lá, mas Jerusalém, quer dizer, Judá, ainda não tinha sido destruído. Foi destruído no ano 586, quando na terceira incursão, Nabucodonosor sitiou a cidade. Nós vimos semana passada, quando nós estudamos Lamentação de Jeremias, quando as mulheres bondosas, elas cozinhavam os seus filhos para não morrer de fome. Filhos que morriam, elas cozinhavam e os comiam. Então, Ezequiel, lá no cativeiro, ele também profetizou sobre a destruição de Israel. E também, não só a destruição, mas ele profetizou a restauração. Ezequiel vê o futuro. As profecias de Ezequiel não se referem somente ao retorno do exílio babilônico. Por exemplo, no capítulo 36, verso 24, que nós lemos, ele diz que Israel seria tomado de todas as nações, mas naquele momento o povo não estava entre todas as nações da terra. O povo não estava entre todas as nações da terra. Ezequiel estava vendo a dispersão que aconteceria. Olha só,
70 anos depois de Cristo, quando o segundo templo foi destruído por Tito. Tito invadiu Jerusalém e destruiu o segundo templo. O primeiro templo, o templo construído por Salomão, foi destruído por quem? Por Nabucodonosor. Aí depois, quando o rei Ciro entra na Babilônia, cai o poder babilônico, começa ali o medo persa, aí Ciro libera o povo vem e começa a reconstruir o templo, um templo, o profeta Ageu, por exemplo, nós vamos estudar mais à frente, o profeta Ageu diz que o povo estava parado, estava triste. Mas aí o profeta Ageu profetiza, dizendo que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Está falando da glória dentro dessa simplicidade do novo templo. Templo este que não se comparava com a grandiosidade do templo construído por Salomão, quando foi destruído por Nabucodonosor. Então esse segundo templo, construído por Esdras, na época de Esdras, Neemias, quando Neemias volta para a reconstrução do muro, os muros estavam queimados, destruídos. Nós estudamos também, se você entrar lá na aula que nós tivemos sobre Neemias, você vai ver isto. Mas aí, Ezequiel, ele profetiza lá depois de Cristo. Ele diz que o segundo templo seria destruído por Tito. Agora tem algo maior. Nós vamos ver que ele também, ele diz que será construído o terceiro templo. E você vai ver que hoje, 2023, nós vamos ver mais à frente, hoje em Israel, eles estão lá, há um projeto da construção do terceiro templo. Hoje. Nós estamos falando do ano 2023. Olha que interessante, amados. Você está acompanhando comigo? Está na mesma página? Vamos continuar para a gente ver se a gente consegue andar um pouco dentro desse resumo. Nesse versículo 24, diz que Israel seria tomado de todas as nações. Mas naquele momento o povo não estava entre todas as nações da terra. Naquele momento que ele profetizou. Tá? Ele falou que o povo, no verso 24, e vos tomarei dentre todas as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Mas o povo não estava ainda dentre todas as nações, eles estavam cativos. Ele já estava profetizando que o povo voltaria. Olha só, nós vamos ver Ezequiel 37. Quando ele profetiza, ele disse: Ezequiel, o que você está vendo? Ossos secos, sequíssimos. Você vai ver que na Segunda Guerra, ali com Hitler, olha só, o povo estava seco, sequíssimo. As valas, Ezequiel conseguiu ver os ossos dentro das valas, os ossos não secos, mas sequíssimos. E Deus falou assim: Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Poderão? Tu sabes, Senhor. Nós vamos ver, vamos entender, vamos continuar mais um pouquinho. Ezequiel estava vendo a dispersão que aconteceria no ano 70 depois de Cristo, quando Tito invadiu Jerusalém e os judeus fugiram, restando alguns ainda. Mas no ano 135 depois de Cristo, olha só, o imperador Adriano, para acabar com uma revolta deflagrada por um judeu chamado Jesus Bacova, estabeleceu um decreto de que não deveria haver judeu na terra de Israel. Então ele mandou o povo embora para as nações, mudando inclusive o nome da terra de Judeia para Palestina. Mas o versículo deixa claro que Deus vai
tomar os seus filhos de todas as nações e vai congregá-los novamente na terra de Israel. Olha só que coisa linda. Historicamente, com o surgimento do movimento sionista, que movimento é esse? Era um movimento político que se manifestou no final do século XIX, através da comunidade judaica europeia, que defendia a restauração de um Estado judeu independente, encabeçado por Theodor Herzl, que começou a levantar a questão de que os judeus no mundo inteiro deveriam voltar para a terra de Israel. Olha só, a profecia começando a se cumprir. Isso aconteceu porque Deus já está reunindo o seu povo. Ainda hoje, muitos judeus têm deixado, olha só, ainda hoje, muitos judeus têm deixado as suas vidas prósperas em nações como, por exemplo, Estados Unidos, para retornar à terra de Israel, amado. Muitos judeus hoje, que estão prósperos na América, têm deixado tudo e estão voltando para Israel, que embora seja muito próspero e maravilhoso, muitas vezes há o perigo iminente da guerra contra os inimigos ao redor. E isso porque Deus disse que traria e trará o povo de volta à terra. Deus falou que traria todo o povo de Israel, todos eles que estavam espalhados pela face da terra, voltaria para Israel. Queridos, se Deus falou, vai acontecer. Deus não falou, não falou que Jesus vai voltar para buscar a igreja? Ele vai voltar. Muitos dirão que aquilo que Deus prometeu para Israel, pelo fato de Israel ter desobedecido a Deus, agora, todas essas promessas que pertenciam a Israel, olha só, presta atenção nisso, pertence ao Israel de Deus, que é a igreja. Eu até citei hipocrisia lá na igreja. A igreja não é o Israel de Deus, a igreja é a igreja, Israel é Israel. Ah, hoje nós somos Israel de Deus. Isso quer dizer o quê? Deus deixou Israel para lá? Não, não. Não é verdade. Quando ouvimos isto, não ouvimos uma verdade. Nós somos Israel de Deus. Não, nós somos a igreja. Israel é Israel. A igreja é a igreja. Tá? Isso não tem nada a ver. Pois Israel é Israel, a igreja é igreja. Vamos entender isto. Não é à toa que em 1948, no dia 14 de maio, vemos nascer o Estado moderno de Israel. Olha que interessante isso. Lutando com várias nações na Guerra da Independência e vencendo. Vemos também no ano de 1967, na Guerra dos 6 Dias, Israel toma Jerusalém novamente. Olha só, eu abri um parênteses aqui. Com essa Guerra de 6 Dias, com a vitória sobre o Egito, Síria, Jordânia, Israel anexou a seu território a península do Sinai, a faixa de Gaza e a Cisjordânia, Jerusalém e as colinas de Golã. Portanto, vemos as palavras de Deus se cumprindo. Portanto, vemos as palavras de Deus se cumprindo. Portanto, esse não é o tema do livro. Deus é fiel ao seu povo, mesmo quando ele o disciplina. Ele está abençoando, ele está cumprindo o seu propósito. Mesmo quando somos disciplinados, Deus está cumprindo o seu propósito. Não, nada acontece por acaso, amado. Vamos mais à frente que nós vamos entender melhor. Vamos entender esse resumo do livro de Ezequiel, tá? O pano de fundo e o propósito desse livro. O profeta Ezequiel foi exilado para a Babilônia durante os dias do reino de Judá. Ezequiel é um profeta do exílio.
Claro, e foi deportado para a Babilônia. Nós estamos repetindo algo que falamos lá, para ficar mais, assim, para fixarmos mais. Foi deportado para a Babilônia entre os anos 597 e 595, junto com o rei Joaquim. E foi realocado na cidade de Tel Abib. Nós falamos. Ele anunciou o julgamento de Deus sobre Judá e também sobre as nações vizinhas. Você sabia disso? Ele profetiza sobre a nação de Judá, mas também profetiza sobre as nações vizinhas. Os amonitas, moabitas, edonitas. Quando nós estudarmos, por exemplo, o livro de Obadia, nós vamos ver que a prepotência, a soberba dos edonitas cairão por terra. Os edonitas são descendentes de quem? De Esaú. Você se lembra quando o povo de Deus saiu do Egito, eles não deixaram o povo atravessar. O povo de Israel teve que dar uma volta. Vamos mais à frente? Estou correndo muito não? Vamos devagar. O prato de comida está aqui. Só mesmo aquelas iguarias gostosas desse prato. Mas o que eu faço? Eu como tudo de uma vez só? Morro. Passo mal. Eu tenho que comer garfada por garfada. Devagarzinho. Aí sim, até acabar. Então vamos devagar. Agora há poucos dias ouvimos uma mulher, estava fazendo um concurso, quem bebia mais água. A mulher bebeu muita água e morreu. Então até água, nós não podemos beber muito, é devagar, um pouquinho. Pastor, já está na 24ª aula. É devagar, querido, você vai aprender. Olha, será que algum dia eu vou ter o conhecimento de fulano, de A, de B? Vai, mas é tempo, leva tempo. Vai estudando devagarzinho, por isso que você está comigo aqui. Vamos lá, que já foram 20 minutos. Quem escreveu? Não, mas aí voltando um pouquinho, ele anunciou o julgamento sobre Judá, também sobre todas as nações vizinhas, e após a queda de Jerusalém, ele profetizou um reavivamento, a restauração e um futuro para o povo de Deus. Não só ele, lembra de Jeremias, ele falou assim: eu bem sei os pensamentos que penso sobre vocês, pensamento de paz, para te dar um futuro. Quem escreveu e quando foi escrito o livro de Ezequiel? O autor do livro de Ezequiel é o próprio profeta. E tudo que sabemos sobre Ezequiel é apenas o que está no seu livro, advindo da profecia que carrega o seu nome. Mais do que qualquer outro profeta, ele usou de simbolismo. Por isso que eu falei no início, nós vamos ter que ter tempo para estudar os símbolos, sabe? Muito devagar, o simbolismo em suas profecias. Vemos isso na visão dos querubins, seres angelicais, com asas, com olhos, faces diferentes. Temos a visão da carruagem de fogo. Alguns dizem que se parece um disco voador. Enfim, é um livro cheio de simbolismo. E por isso é preciso um estudo mais aprofundado para entender todo o simbolismo, entender as profecias. O livro de Ezequiel foi escrito num longo espaço de tempo. Assim como Jeremias, Ezequiel recebeu seu chamado por volta do ano de 593, uns 3 a 4 anos depois de ser deportado. Olha só, ele foi deportado em 597, e aí 3 anos depois que ele estava lá, ele recebeu a visão, o chamado. Aí você pensa que acabou para mim. Não acabou não. Deus tem muito para fazer através de você, como fez através de Ezequiel. Uns 3 a 4 anos depois de ser deportado, e antes da destruição de Jerusalém, pelo menos 7 anos antes, tá? E sua última profecia foi recebida em abril de 571. Ou seja, 15 anos depois da destruição de Jerusalém, tá? 15 anos depois, Deus usou a última profecia.
Tá bom? Portanto, foi nesse longo período de tempo que o livro de Ezequiel foi escrito. Agora sim, eu estava querendo chegar nesse esboço para nós termos uma ideia mais profunda, aprofundar um pouquinho. Primeiro temos o chamado, o esboço desse livro, que eu vou mandar depois um PDF para você. Inclusive, nesse PDF vai um mapa que eu vou mostrar as nações vizinhas, que ele profetizou também a destruição deles. Amado. Primeiramente, no esboço, temos o seu chamado, no capítulo 1 de Ezequiel, depois de Lamentação, capítulo 1, do 1 até o capítulo 3, verso 27. Mas eu quero ler só um pouquinho com você, que diz assim: e aconteceu no Ezequiel 1, e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, aí, lá junto ao rio Quebar, não falei que ele estava, nós acabamos de falar que ele foi realocado para lá, na terra de Abib, a margem do rio Quebar, que se abriram os céus, eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, quer dizer, lá na Babilônia, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vindo do norte, uma grande nuvem com fogo a revolver-se. E ele começa a falar sobre a visão que ele teve naquele dia. O verso 10 diz que a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, a mão direita, todos quatro tinham o rosto de leão, a mão esquerda, todos quatro tinham o rosto de boi, também o rosto de águia, todos quatro. Nós vamos estudar isto, e mais à frente, porque nós vamos te anunciar, falar para você. A partir de setembro, às terça-feiras, às 20 horas, nós estaremos aqui também, mas com um estudo bíblico, tá? Um estudo bíblico. Agora nós estamos dando um resumo da Bíblia. Eu vou continuar às quinta-feira dando um resumo da Bíblia, mas nós teremos às terça-feira outras pessoas aqui ministrando um estudo bíblico. Nós vamos começar bem com uma base, sabe? Algo bem mesmo quando a gente se converte, aquela base para a gente ir crescendo, um discipulado mesmo, e vai ser muito, muito bom para nós. Então, desde já eu te convido, a partir da primeira terça-feira de setembro, às 20 horas aqui, eu convidei o pastor Abel, o pastor Ramon, o pastor Alcino, a diaconisa Rosane e a jovem Tayane. Essas pessoas estarão aqui às terça-feira, cada terça-feira dessas pessoas estarão ministrando para você durante pelo menos 40 minutos uma aula. Então você vai ter o privilégio de estar na sua casa e aprender a Bíblia, e aprendendo aquilo que você sair de casa no domingo pela manhã, deixava os seus familiares, deixava o seu esposo, ir até na igreja. Você hoje pode estudar o dia que você quiser, não só terça, porque a aula ficará gravada. Você pode dar na terça, na quarta, na quinta, no dia que você quiser. Você separa, vai lá, pega o seu celular, vai lá o teu tablet, o seu computador, e você vai aprender a palavra. Agora pega um caderno, caneta, anota. Aqui eu vou mandar o PDF. E lá também é bem provável que façamos o mesmo. Preparar um PDF, mandar para você. Aí lá a gente vai mandar antes, para você já ter em mão. Irmãos, assista mesmo. Convide o seu irmão da igreja, o seu vizinho, para assistir. Não paga nada, é grátis. Esse estudo, você não está pagando nada por ele. O seu vizinho não vai pagar nada, o seu irmão. Tem gente que perde a oportunidade de crescer.
Então, irmão, tira, fala pro seu amigo, seu parente, vem cá, aqui ó, separa um tempinho para poder aprender a palavra aqui junto com o pastor Edir, pastor Abel, pastor Alcino, pastor Ramon, com a diaconisa Rosane, com a Juliana, com a Tayane. Eu gostaria de ter a Juliana também, mas a Juliana mora mais distante. Mas quem sabe mais à frente aí, eu falei agora a Juliana sem querer, mas a Juliana é uma bênção. E ela seria muito útil aqui, dando aula também. Mas vamos continuar aqui. Então, no capítulo 1, há o chamado de Ezequiel, tá bom? Aí vai até o capítulo 3, verso 27. Depois, as profecias de juízo contra Jerusalém. Aí no capítulo 4, aí Ezequiel profetiza a destruição de Jerusalém. Olha só, capítulo 4. Predição do cerco de Jerusalém. O povo foi avisado. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo, pô-lo-á diante de ti, grava nele a cidade de Jerusalém, põe contra ela um cerco, edifica contra ela uma fortificação, levanta contra ela uma tranqueira, e põe contra ela arraiais, e põe-lhe vai-vens em redor, e tu toma um sertão de ferro, e põe muro de ferro entre ti e a cidade, dirige para ela o teu rosto, e assim será cercada, e a cercarás, e te servirá de sinal a casa de Israel. E, querido, e aconteceu mesmo. Profecias que aconteceram. Ezequiel profetizou lá no cativeiro. Mas o povo ainda não havia sido levado totalmente. Isso vai até o capítulo 24, verso 27. Toda essa, ele vai falando, começa aqui no capítulo 4, profetizando o juízo contra Jerusalém, ele vai, o castigo, Ezequiel 18, eu gosto muito, já falei desse capítulo 18, existia um provérbio em Israel que dizia que os pais, os filhos nasciam com os dentes embotados. Vamos ler para a gente entender. Capítulo 18 de Ezequiel diz assim: e veio a minha palavra do Senhor dizendo, que tem de vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direi este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Isso que ele está dizendo é o seguinte: a responsabilidade é pessoal. A responsabilidade é pessoal. Em quarto lugar, a partir do capítulo 33, vou voltar um pouquinho, eu quero ler um texto com você aqui. No capítulo 28, por exemplo, olha só, o capítulo 28. Pega aí para a gente ver. Capítulo 28 de Ezequiel. 28. Lá no verso 14. Diz assim, olha. Tu eras querubins ungido para proteger, te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Vai ver quem nós estamos falando. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhe para ti. Pela multidão da tua iniquidade, pela injustiça do teu comércio, profanaste o teu santuário. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre terra aos olhos de todos que o veem. Está falando de quem? De Lúcifer. Lúcifer. Depois eu tenho outro texto aqui voltando, que deixa eu ver se eu encontro. Isaías. Lá no livro do profeta Isaías, eu acho que é capítulo 14, não tenho certeza, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Senão não tem não, estava fora. Capítulo 14, olha só.
Isso mesmo. Capítulo 14 de Isaías, verso 12, diz assim, ó. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, e tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no meio da congregação, me assentarei da banda dos lados do norte. Está falando de quem? Lúcifer. Ele falou assim, eu vou subir aos céus, estarei acima de Deus. Queridos, há como ficar acima de Deus? Somente o filho. Porque o pai levanta o filho assim, ó. O filho fica acima de Deus. Mais ninguém. Mais ninguém. Eu me lembro agora dos Salmos. Deixa eu ver se é 24. Salmo 24. Eu estou fugindo um pouquinho ali porque veio ao meu coração essas três profecias, porque esse aqui, o Salmo 24, é um livro profético, é um salmo profético, perdão. O Salmo de número 24 é um salmo profético, é um salmo de Davi. E olha o Salmo 24, verso 7, diz assim, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará quem? O Rei da Glória! E entrará quem? O Rei da Glória! Quem é este Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus Cristo. Davi estava profetizando que Jesus Cristo entraria, os portais se levantariam e quando eles olhassem assim, quem é esse? É o Rei da Glória, entra, é Jesus, o Rei da Glória, o Rei, ele ressurreto. Quem é? Quem é este Rei da Glória? Salmo 24, 8. O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará quem? O Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluias! Oh, glórias! É Ele, amado, que quando morreu foi lá do cativeiro e pegou o cativo, libertou o cativo e entrou e tomou o seu lugar. E onde ele está, amado? Onde ele está agora? À destra do Pai. O Rei da Glória tomou o lugar dele. E esse que queria tomar o lugar do filho, eu estarei acima, que Ezequiel profetizou, Ezequiel 28. Isaías 14, Ezequiel fala dele, e olha, Ezequiel 28, a partir do 14, Isaías 14, Salmos 24, esses três, Salmo 24, Isaías 14 e Ezequiel 28, fala sobre a queda de Lúcifer, e ele queria tomar o lugar que é do Filho, Jesus Cristo. Aleluias. Então vamos correr um pouquinho. Em quarto lugar, a promessa de Deus de renovação, do capítulo 33, verso 1 e até o 37, verso 28. Na sessão em que a promessa da renovação é feita, temos um capítulo que é especialmente maravilhoso, pois é uma profecia de restauração futura de Israel e do povo judeu. Este capítulo nós falamos, é o capítulo 37 de Ezequiel 37, que é a visão do Vale dos Ossos Secos. Vale de Ossos Secos, muito conhecido por você. Do verso 1 ao 14,
Essa profecia fala da restauração da nação, Estado de Israel. Querido, claro que quantas palavras já foram ministradas e aplicadas sobre a situação A, B, mas essa profecia, ela é direta para o povo de Israel. Todos aqueles que estavam dispersos, todos aqueles que estavam espalhados, voltaria para Israel. No final da Segunda Guerra, no ano de 1945, eu não peguei, tá, amado? Mas os meus pais pegaram. No final da Segunda Guerra, no ano de 1945, o povo de Israel havia sido, preste atenção nisso, quase dizimado. 1/3 dos judeus foram mortos no mundo. Existiam na época cerca de 26 milhões de judeus no mundo. Naquele tempo, 6 milhões de judeus foram mortos no período da Segunda Guerra. E esses judeus não eram enterrados. Esses judeus não eram enterrados, eles eram jogados em valas abertas. Eles eram muito magros porque haviam passado pelos campos de concentração nazistas. Existem diversos registros em filmes, fotos destas valas, onde os judeus ali jogados eram praticamente como ossos sequíssimos. Olha a profecia de Ezequiel 37. Depois desse episódio, o mundo ficou tão assombrado com este genocídio que no final do ano de 1947, em dezembro, foi votada na ONU uma resolução em que o povo de Israel teria direito de voltar à sua terra para poder viver em paz. Nessa sessão da ONU, houve um empate, amado. Você sabia disso? E o voto de Minerva para desempatar foi dado pelo brasileiro Oswaldo Aranha, que estava presidindo a sessão. E o seu voto decidiu pela criação do Estado de Israel. Portanto, o destino de Israel está ligado ao nosso país, ao nosso Brasil. A vocação de Deus para esta nação de Israel está ligada ao Brasil. Por isso, pessoalmente, creio que Deus tem bênção para a nossa nação. Pois na representatividade de um líder, foi decidido que Israel deveria voltar a ser nação. É incrível como tudo isso foi profetizado por Ezequiel 2.500 anos antes. Nessa profecia, Deus estava revelando como ele traria de volta o povo de Israel, de todas as nações, e formar deles uma só nação. Ezequiel viu as valas, ele viu este vale cheio de ossos secos, de ossos sequíssimos, de judeus mortos no holocausto. Deus deu uma visão para Ezequiel, queridos, e perguntou se eles poderiam voltar à vida. E Ezequiel respondeu que somente Deus saberia. Só tu, Senhor, só tu sabes. Vamos esperar um pouquinho. Não vai embora, fica mais um pouquinho comigo. Mais um pouquinho só. Enquanto Ezequiel estava profetizando o levantamento da nação de Israel, houve um som. E cada osso saiu do seu lugar, encaixando-se no outro. Assim como os judeus que saíram de todos os lugares, entre todas as nações, e voltavam para a sua terra. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Não importa quantos anos demore. Mesmo depois de 2.500 anos, Deus cumpriu a sua palavra profética. Portanto, quando Deus fala que Jesus voltará, é porque Ele voltará. Pois Deus profetizou, independente de que os homens falam, independente que os homens riam, Deus fará, pois assim Ele determinou. Em quinto lugar, temos a profecia contra Gog e Magog, no capítulo 38, que fala das nações que formarão uma coalizão para invadir Israel, mas serão derrotados pelo Senhor. Em sexto lugar, temos as visões
do futuro templo. Aqui que eu queria me ater com você, a visão do segundo templo e da terra prometida, do capítulo 40, aqui ó. Aí que eu falei de Gog e Magog, do capítulo 38, profecia contra Gog, só você ir lá em Apocalipse 20, do 7 a 9, que depois nós vamos chegar também, vamos falar sobre isso. Você vai entender, tá bom? Agora, no capítulo 48, já estamos encerrando, chegando ao final. 47 fala torrente das águas purificadoras. Você já ouviu? Não? E do 40 até o 48, verso 35, fala da reconstrução do terceiro templo de Israel. Eu quero me ater aqui, do capítulo 40, para a gente, o que está acontecendo agora. Eu deixei aqui. Olha só o título aqui a restauração do templo. Preste bem atenção nisso, isso é importante. Não é só questão histórica, não. É para você olhar hoje. A Bíblia olhe para Israel. Quando olhamos para Israel, é através desse olhar para Israel que nós percebemos que Cristo está à porta. Está se cumprindo todas as palavras, todas as profecias. E olha só, no capítulo 40 de Ezequiel, diz assim: no ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês 14, ele vai falando, o Senhor me levou para lá. Aí 2, em visões de Deus me levou à terra de Israel. Olha só, ele estava lá na Babilônia. Em visões de Deus o levou à terra de Israel. Olha só, e me pôs sobre um monte muito alto. E havia sobre ele como um edifício de cidade para a banda do sul. E havendo me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na sua mão e uma cana de medir, estava em pé na porta. E disse-me o homem: filho do homem, vê com os teus olhos e ouve os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer. Vê, porque para te mostrar foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, a casa de Israel tudo quanto vires. E havia um muro fora da casa em redor, e na mão do homem uma cana de medir, de 6 côvados, de um côvado e um palmo cada um, e mediu a largura do edifício, uma cana, a altura, uma cana. Está falando aqui sobre o templo. Aí eu quero, para a gente, depois nós vamos, como eu falei no início, vamos nos aprofundar aqui com muita calma, mas para a gente entender o que está acontecendo hoje. Olha só. Na 40 do verso 1 até o 48, como eu falei, versículo 35. Essa seção fala da reconstrução do terceiro templo de Israel. Ainda não foi reconstruído o terceiro templo. Eu vou voltar. O primeiro templo foi construído por Salomão. Lembra que Davi, ele quis construir o templo, depois você não. Você tem as mãos muito sujas de sangue. Quem vai construir teu filho? Davi preparou todo o material, preparou tudo, e depois Salomão, já estava tudo preparado, Salomão constrói. Esse templo que Salomão construiu, Nabucodonosor veio, destruiu tudo, botou fogo, derrubou tudo e levou o povo à Babilônia. Depois o povo volta da Babilônia e começa a reconstruir o templo, só que um templo mais simples. Eles ficaram tristes, e como eu já falei, Ageu fala, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Vocês têm que ficar felizes pelo templo que vocês estão construindo. Esse segundo templo, que foi construído no ano 70 depois de Cristo, através de Tito, esse segundo templo foi destruído. Tito invadiu, e nós já falamos aqui, queimou e acabou, destruiu o segundo templo. E agora não tem mais. E agora olha só a coisa. Ezequiel profetiza da reconstrução do terceiro templo. Isso é muito importante para nós entendermos.
Entendeu? Fala da possibilidade da reconstrução do terceiro templo no dia de hoje. Eu quero ler um pouquinho com você que eu anotei aqui. A Bíblia aponta claramente que o novo templo será dedicado a Deus no futuro, que é chamado de terceiro templo em Israel. Muitos rabinos e judeus estão dedicados a se preparar para essa construção, quando o tempo de colocá-la em prática chegar. Ainda não chegou o tempo. O primeiro templo foi construído pelo rei Salomão. E o segundo, por Esdras e o povo ali, foi destruído pelos romanos no ano 70, para a gente ganhar tempo, através de Tito. As escrituras apontam que o terceiro templo existirá quando o anticristo se revelar e interromper o sacrifício. Está em Daniel 9, 27. O apóstolo Paulo também menciona quando declara que o homem do pecado irá se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Eu quero ler isso aqui, que está no Novo Testamento. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Eu quero ler com você rápido, tá? Dá uma olhadinha aqui no dedo, amado. Fique tranquilo que o meu dedo está esterilizado. Segundo Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Olha só. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quem é esse? É o anticristo. Seria difícil não ver o que aconteceu nos últimos, presta atenção nisso, nos últimos 50 anos, como um tremendo cumprimento da profecia. Disse o rabino Chaim Richman. Se você quiser entrar no Google, vou te falar agora, Chaim, Chaim Richman, Richman. Você entra e você vai ver sobre esse camarada. Ele é o diretor internacional do Instituto do Templo, que é dedicado à reconstrução do Templo Sagrado de Jerusalém. É só você pesquisar no Google, você vai ver. Hoje, o Instituto do Templo está trabalhando nos projetos. Eu já ouvi falar, isso está na televisão, cara. Tá? Para o novo templo. Hoje há uma entrada no Knesset. O que quer dizer isso? Parlamento de Israel. Pois muitos parlamentares estão falando sobre o direito dos judeus orarem no monte do templo, afirmou Richman. Alguns membros do Knesset estão realmente falando sobre a reconstrução do templo sagrado. Há 20 anos, essas pessoas ririam disso. Ele acrescentou: atualmente existem grandes obstáculos para a reconstrução do terceiro templo, e o maior diz respeito à sua localização. O local será construído no monte do templo, que é um lugar sagrado para judeus, cristãos e muçulmanos, sendo também um dos locais mais disputados no mundo. Lá se encontra a mesquita de Al-Aqsa. Se você entrar no Google também, você vai ver, é só você botar A-L-A-Q-S-A, Al-Aqsa. Inclusive, eu anotei algo aqui que aconteceu no ano de 1969. Um viajante australiano que se dizia evangélico colocou fogo. Olha, essa mesquita é linda, meu. Essa mesquita ela é maravilhosa. Eu vou falar uma coisa, quando eu vi a foto dessa mesquita, me deu vontade de ir até lá e conhecer, cara. Vou fazer como esse australiano fez, não. Ele colocou esse viajante australiano, que se dizia evangélico, ele colocou fogo, achando que assim Jesus voltaria mais rápido. Foi preso e tal. E você entrar também lá, é só você pesquisar Al-Aqsa, sobre essa mesquita, você vai ver, ela é maravilhosa. E também
o Domo da Rocha, construído no século VII, e que estão entre as mais antigas estruturas do mundo muçulmano. Esse é um dos grandes problemas, porque eles querem construir o terceiro templo aqui. Tá? Embora Israel tenha retomado o controle da cidade velha de Jerusalém e da área do Monte do Templo na Guerra dos 6 Dias em 1967, o monte permanece sob custódia da Jordânia, sob os termos do Tratado de Paz. Os judeus israelenses podem entrar no complexo, mas não podem orar ou realizar cerimônias religiosas por lá. Isso é um tratado de paz deles. Já estou terminando, que nós estamos chegando já a 1 hora. Aqui temos eventos importantes que são descritos por Ezequiel, como por exemplo, a saída da glória do Senhor do templo, quando este é destruído. A glória do Senhor vai embora de Jerusalém. Em segundo lugar, a queda de Jerusalém. Em terceiro, o retorno da glória de Deus no terceiro templo. Agora, terminar. Cristo no livro de Ezequiel. Ele é o pastor que se preocupa e que busca os seus. É uma figura de Jesus, Ezequiel 34:16. Vamos só ler isso aqui para a gente encerrar. 34:16. Vamos olhar o dedo aqui um pouquinho. 34:16. Diz assim: a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-la-ei com juízo. Isso quer dizer que ela irá disciplinar, tá? Vai trazer de volta, disse, Jesus é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. E aqui no livro de Ezequiel, ele promete buscar as ovelhas feridas, as desgarradas, as doentes, as quebradas, mas as ovelhas gordas, ele irá disciplinar e vai apacentar todas as suas ovelhas com justiça e com equidade. Amém, queridos? Em nome de Jesus, parece que eu corri um pouquinho, mas foi necessário. Mas você depois, com o PDF em mão, você vai poder assistir essa aula de novo, com muita calma, né? E aprender mais. Semana que vem vamos estudar sobre um resumo de qual livro? O livro do profeta Daniel. Já falamos um pouco dele, quando ele profetizou ali sobre a destruição lá, com a queda de Babilônia, com Belsazar, né? E naquela noite de bebedeira, aquela festa, quando o rei Ciro, eles mudam o curso, o general do rei Ciro, né? Muda o curso do rio, e eles entram em Babilônia e liberam o povo. Que Deus te abençoe, obrigado pela sua paciência, e junto eu espero que tenhamos aprendido um pouquinho mais. Senhor, nós te damos graça, louvor, glória, honra por esse momento que passamos aqui para aprender a tua palavra. Nos dê uma noite de paz e tranquilidade sob as tuas mãos santas, em nome de Jesus. Amém. Quando o terceiro templo estiver construído, a gente vai falar dele. Se nós ainda estivermos aqui, claro. Que Deus te abençoe. Enviarei para você depois do PDF. Fiquem todos na paz de Cristo. Está encerrada a nossa aula de hoje.